dia, pedimos, Pai, envolva-nos em luz, acalme os nossos caminhos, os nossos corações, que nossos mentores, os mentores dessa casa, possam nos aconchegar e nos trazer as boas vibrações, que possamos ter uma noite de ensinamentos, de calma e de paz acima de tudo. Que assim seja. Melissa, a casa é sua. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Novamente, gosto muito dessa casa. E hoje eu trouxe para conversarmos um texto que está no livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. E convido para que leiam. É claro que tem muitos textos aqui muito interessantes, mas a gente vai falar sobre um que é o nome da palestra, que é Bom Ânimo, mas depois leiam com calma em casa, porque ele tem uma continuação. É que devido ao nosso tempo também não dá para a gente fazer, mas é muito interessante. Então, é o livro Boa Nova. Vamos falar de um texto Bom Ânimo. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos de Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua divina tarefa. Entretanto, Bartolomeu era triste, e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez que por isso, em uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família estavam ocupados com os afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Olha que interessante. Então Jesus percebeu, claro, que ele sempre eram seus discípulos, mas era triste. Eles eram homens imperfeitos, que se semelhavam muito a nós. E Jesus aproveitou para conversar e para entrar, para falar ao seu coração. Pegando esse trecho, quantas vezes nós estamos tristes e quantas vezes nós deixamos Jesus falar ao nosso coração? Aqui no centro a gente vem aprender, a gente vem tomar passe, vem tomar essa energia, essa luz, para mantermos lá fora, em nossa casa, no dia a dia. Então que a gente lembre com maior frequência de Jesus. Então, quando estamos tristes, como Bartolomeu, deixamos Jesus falar aos nossos corações. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se ao seu espírito sensível. Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, esperava coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas puras. Por toda parte é vitória do crime, jogo das ambições, a colheita dos desencantos. Isso foi com Jesus. Olha quanto tempo. E parece que foi escrito hoje. Porque sim, nós ainda vemos em nosso dia tantas coisas assim. A gente tem que falar, mas por que será, Porque ainda é difícil seguir, ter essa esperança. Tenho essa esperança? Tenho, mas nossa, a gente olha para o lado e vê tanta coisa. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria?
Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Então Jesus trouxe a boa nova. O que é a boa nova? A esperança, a alegria. E ele veio sim renovar a esperança, a fé nos corações, em nossos corações. Mas precisamos estar abertos a isso. Como aqui, vindo ao centro. Então nós tomamos uma atitude hoje de vir ao centro. Saímos do cômodo do nosso lar, do que estávamos fazendo, que todo mundo está fazendo uma coisa, e todo mundo terá outras obrigações para fazer quando sair daqui. Mas a gente tirou esse tempinho para nos dedicar à palavra de Cristo. A gente tirou esse tempinho para entender, compreender melhor os seus ensinamentos e tornar a nossa vida melhor. Porque com Cristo nós tornamos a nossa vida melhor através das nossas atitudes. Que não esperemos dos outros, porque a vida é nossa. É a nossa responsabilidade. E é isso que a doutrina nos ensina. A nossa responsabilidade perante as nossas vidas, perante os nossos pensamentos e perante as nossas ações. Como queremos o nosso futuro? É agora que a gente tem que pensar e melhorar. É agora que a gente pega o caminho. Se eu quero vir para cá, desde aqui eu já começo o percurso e eu vou até chegar. Agora não, eu prefiro vir para cá, desde aqui, de hoje eu vou caminhando até chegar ao meu objetivo. Então as coisas não acontecem de uma hora para outra. Nem as coisas boas, nem as não tão boas assim. Por isso é necessário esse despertar que o Espiritismo nos traz, que Jesus fala. Entender qual é o objetivo da minha vida. O que eu estou fazendo aqui? O que é melhor para mim, para as pessoas que convivem comigo? E aí a gente vai traçando o nosso caminho, com base sim em Jesus. E ele continua falando assim: achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Eu adoro esse texto. Olha só. Então Jesus fala: Bartolomeu, você acha que eu vim aqui, que eu não sabia disso? Que eu vim aqui sem ter a certeza? Ele falando da fé. O Evangelho terá de florescer principalmente nas almas das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Então ele fala: Bartolomeu, o Evangelho tem que entrar, o amor tem que entrar no coração de cada um, e assim ele vai atingir os povos. Emmanuel também, em outro texto, nos diz que a gente espera sempre que o país melhore, né? Então a gente está esperando o país melhorar, está esperando o outro país melhorar. E ele diz que nós melhoramos, é o progresso natural da vida. O indivíduo melhora. O indivíduo melhorando, ele melhora a família dele. A família melhorando, melhora a comunidade. A comunidade melhorando, melhora a cidade. A cidade melhora, melhora o Estado. O Estado melhorando vai para o país e assim o país para a nação. E a gente até o último, né? Então temos que começar em nós. Como diz o texto do Humberto de Campos, o Evangelho terá que florescer primeiro nos corações de cada um. Então, que possamos fazer a nossa parte. Deixar florescer em nosso coração. Mais velhice ninguém quer. Cada um tem seu tempo. Eu quero. Então eu vou fazer. E por que Emmanuel fala que mudando o indivíduo muda a família? Porque eu entendendo e compreendendo o Evangelho, minhas atitudes mudam. Eu não implico mais com os outros tanto quanto eu implicava antes. Eu começo a ser um pouco mais paciente, compreensivo, tolerante,
Eu preciso concordar com o outro, tudo? É sempre falar sim, sim? Não, não é. Não é aceitar o que o outro está falando. Eu estou concordando, não. Mas eu respeito a opinião dele. Concordo? Não. Mas eu respeito. E aí, como a gente se dá bem? Não fala sobre isso. Uma vez perguntaram para mim, né, como que a gente faz para se dar bem em família, sendo religiões diferentes. Não conversa sobre isso. Na minha família, a gente tem católico, a minha mãe vai no centro e na quinta no centro e domingo na igreja, que ela adora. Meu pai é espírita, eu tenho uma irmã que é testemunha de Jeová e tem evangélico. Gente, tem de tudo na minha família. E a gente se dá super bem. Eu tenho um canal no YouTube espírita. A minha irmã testemunha de Jeová dá dicas pra mim. Fala mais assim, faz mais isso. Mas a gente conversa sobre o estudo, sobre a base da religião? Não. Não conversa. Porque eu entendo de uma forma e a de outra, e tá tudo bem. E assim a gente vai se entendendo. Ninguém precisa, né? Não é um ganhar. Não, é uma convivência. A convivência é a melhor coisa. E isso é em relação à religião e é em relação à política, né? Que hoje está muito fervorosa. Então, se alguém, né? Um primo meu gosta de outro político, a gente para de se falar. Mas viu, nós somos amigos há anos. Olha para trazer para a responsabilidade para a nossa consciência. Então a doutrina traz esse despertar espiritual. Peraí, vale a pena? Não, não vale. Perder anos por causa de algo que não muda nada? Não, não vale. Então a questão hoje é a gente tolerar, não concordar com o que você não acha certo e ético, mas respeitar. Isso é colocar Jesus no nosso dia, isso é entender, compreender o Evangelho. E aí, aos poucos, nós vamos mudando sim o nosso ambiente de casa. Através do Evangelho no lar, chamando devagarzinho as pessoas para participarem, não obrigando. Os adultos, né? As crianças podem obrigar. Né? A vir na evangelização também. Pode obrigar a vir na evangelização. As crianças e os jovens. Mas os adultos não. Mas aí a gente deixa o copinho de água dele lá. Você pode ver que algumas pessoas não gostam de fazer o evangelho do lar e não gostam de vir ao centro. Mas elas adoram que você leva água fluidificada. É sério. Adoram. Então tá bom. Então a gente leva. E, né, é aos poucos. E aí vai indo. Cada um tem o seu despertar. Então, o bom espírita, né, a gente reconhece através dos exemplos, através das nossas atitudes. Melissa, mas é muito difícil, né? Tenham que ser perfeito? É lógico que não. Mas nós estamos em 2024, né? Essa lição que nós estamos vendo é o tempo de Jesus. Sim, nós precisamos ser mais educados, ser mais gentis. Precisamos ter um comportamento já um pouco mais elevado. Precisamos ouvir boas músicas. Já está na hora. Por isso que falam dessa transição planetária, que já passou da hora, né? Mas já está na hora. Então que a gente se encaixe nisso. Então sim, tem coisa que não dá mais, que a gente precisa manter, né? Elevar a nossa vibração. Sim, é necessário. E é nós fazendo isso, cada um de nós, as outras pessoas, principalmente as crianças e os jovens, eles vão vendo e vão, né, tendo os mesmos comportamentos através do nosso exemplo. Então não é para sermos perfeitos, mas tentarmos sim sermos melhores. E aqui ele continua falando assim: depois de uma pausa em que os discípulos o contemplavam silencioso, ele estava pensativo. O mestre continuou: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum
é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Olha que interessante, a nossa jornada sim, né? Tem pedras pelo caminho, mas como o trabalho é valoroso. Precisamos trabalhar, porque através do nosso trabalho nós contribuímos para a sociedade, que é a nossa missão coletiva, que todos nós temos. Todos nós. Então, o que eu faço para contribuir com a sociedade? Além do meu trabalho profissional. Mas eu já sou aposentado, o que mais eu posso fazer? No voluntariado. Então, não é só um voluntário, mas o nosso trabalho profissional também. E os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas. Olha como é importante, porque dormimos, acordamos, estamos de volta, então precisamos agradecer pelo dia e pedir que os nossos mentores nos acompanhem durante esse dia, para que a gente possa dar o nosso melhor. E à noite a gente agradece. Criar essa rotina, pelo menos de manhã e à noite, a gente vai vendo uma melhora. Até na gratidão, na forma de encarar a vida. Não acordar já, bravo, já resmungando. Gente do céu. Já pensou 6, 7 horas da manhã, bravo já? Meio-dia já não aguenta mais, né? Nem ele se aguenta mais. De tão nervoso que tá. Então, não. Vamos serenar. Melissa, mas a gente acorda sempre serena? Lógico que não, né? Estamos sempre assim? Não. Teve até meu marido falou semana passada, ele falou, um dia da semana, ele falou, tô acabado. Hoje foi um dia muito difícil, muito. Foi um dia bem difícil para ele, dos acontecimentos. Nossa, eu não aguento mais. Olha, aí ele falou, não sei nem se eu vou conseguir, dormir direito, acho que eu vou tomar um remédio para dormir. Eu falei, viu, ao invés de você pensar que o dia foi horrível, que você não vê a hora de acabar, pensa, graças a Deus acabou, eu vou dormir. Passei por ele. Passei por esse dia. Olha, consegui. Ele falou, realmente, o dia não mudou, mas a forma como você encara o dia, o que acontece é diferente. Então encara, nossa, foi. Graças a Deus acabou. Olha que maravilha. Vamos dormir, e o próximo? Como diz André Luiz, quando o problema termina, aguardem os próximos. Então vamos para a manhã seguinte novamente. E assim a gente vai continuando. Então é a mudança do ponto de vista. A situação não muda, mas a forma como a gente encara aquela situação. Continuando aqui, Jesus fala, mas ouça-me bem, Bartolomeu. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as ásperas jornadas, obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajadores da terra estão sempre desalentados. Olha que coisa! Então nós temos a nossa jornada terrena. Só que aí, através dos desígnios de Deus, que é só a gente olhar para a vida e ver a oportunidade que a vida nos traz, a gente quer colocar a nossa vontade imperfeita acima do Pai. E aí o que acontece? Dor, sofrimento. Aí que ele fala aqui, infrutíferos labores. A gente perturba a nossa própria caminhada, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo. A maior causa das aflições são as dessa nossa vida. Que aí a gente acha que é tudo, da vida passada. Ou é da nossa vida passada ou culpa dos espíritos. Mas não. Eles falam que
é dessa nossa vida. Claro que vem coisas, mas a gente complica muito mais. E complicamos a nossa vida não com acontecimentos, né, grandes ao longo da vida, né, ao longo dessa caminhada, mas é no nosso dia a dia. Ouvindo música que não é legal para a nossa vibração, convivendo com pessoas que só deixam a gente para baixo, ouvindo a opinião dos outros, né? Que a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Não quer dizer que seja verdade. E aí a gente perde tanto nosso tempo na rede social, com coisas que vão desgastando, ao invés de ser produtivo para a nossa jornada. Então sim, nós temos que ter um momento de lazer, mas a gente tem que estar consciente mesmo. E aqui ele fala, observamos que os viajadores da terra estão sempre desalentados. E estão só no automático, não estão prestando atenção nem no que estão fazendo. E está na hora da gente despertar. Mesmo, de entender a nossa vida. Porque quando a gente olha de verdade, que não é só aqui, quando a gente abre o campo mental e espiritual, a gente começa a ver tantas oportunidades que a vida nos traz, e antes a gente nem percebia. Então preste atenção nos detalhes da sua vida, no que está acontecendo. E é interessante que Cristo nos dá o momento de servir, que Ele fala, os desígnios do Pai. Só que aí às vezes a gente teima tanto que quer uma outra coisa que não está no nosso caminho. E aí a gente tem que prestar atenção nisso. Voltar para o caminho, né? Para que eu posso servir agora? Para que eu sou útil neste momento? Gente, porque a vida passa tão rápido. Tem hora que a gente está num trabalho que a gente acha que vai ficar pro resto da vida. Aí na semana seguinte acontece outra coisa e muda. Tudo é assim. E por isso que a gente tem que viver o momento da melhor forma, nos preparando para o futuro. Precisa preparar para o futuro. Até financeiramente. Hoje a minha menina veio da escola super feliz que ela aprendeu a investimento, a parte de investimentos. E o professor dela falou que se ela investisse R$100, daqui, né, uns anos ela teria tanto. Eu falei, mãe, tem que ter isso sempre. Por que as pessoas não sabem disso? Né? Por que a gente não se programa financeiramente? Por que a gente não se programa emocionalmente? Nos relacionamentos, por que a gente não se programa, né? Vamos encarar para ver. Vamos nada, presta atenção onde você está entrando. Presta atenção. Não, né? É uma vida. É a sua vida. Então é muito importante. Tudo que a gente faz tem que ser pensado com amor. E ele continua falando assim, na obsessão de sua vontade própria, os homens ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperanças, imprecauções e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou em sua jornada. Então, se a gente está tão focado nas pedrinhas da nossa estrada, a gente está tão focado num problema que o problema até já foi, mas a gente está nele ainda trazendo a mágoa, a culpa, né, a raiva de alguém, que a gente não vê tantas oportunidades que a vida nos traz. Então aqui ele fala, deixa o passado para trás, deixa as coisas, presta atenção no que é importante. Porque o nosso tempo é precioso, como ele diz. E se a gente não está fazendo uma coisa que é importante para nós, para a nossa família, uma coisa agradável, a gente vai estar fazendo outra. Eu sempre falo lá em casa, né, para os adolescentes que eu trabalho,
Se você está cuidando da vida do outro, da sua você não está, porque não dá tempo. Ou você cuida da vida do outro, você cuida da sua. Qual vida você quer cuidar? Porque não dá, né? Então vamos prestar atenção. E esse cuidar da vida do outro é de mexerico mesmo, né? De falar da vida dos outros, não é de ajudar, não. De ajudar é válido. Que a gente olhe para o lado com certeza, né? E ajude e estenda a mão. Isso sim, isso é nossa caminhada. Mas não a maledicência, né? Não as coisas que nos deixam para trás. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas. Depois, sem mesmo perceber o alcance das suas palavras, Bartolomeu ainda indagou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente, né? Porque nós falamos aqui, a gente precisa sempre estar forte ali, ser perfeito, estar sempre bem. Aí ele fala: a verdade não exige, transforma. Olha que legal. Então, quando eu entendo realmente e começo a pôr em prática, a verdade vai me transformando. Então não é um pesar fazer aquilo, né? Não é aquela obrigação. Não, ela transforma. Eu mudo meus hábitos. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, coragem e esperança devem ter traços constantes de suas atividades em cada dia. Porém, nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai. Por que a gente vive tanto nesse pesar? Que o Evangelho nos dá a coragem, nos dá a alegria. A alegria de viver, a alegria de estar vivo. Não é sorrindo o tempo inteiro. É grato, é a alegria de ser grato pela vida. A coragem para quê? Para superar nossos obstáculos. Porque não é, né? Tem hora que não é tão fácil assim, não. Mas eu tenho coragem e vou fazer. De superar os meus medos, meus desafios. E a esperança. A esperança nos guia. A esperança nos dá esperança mesmo. De querer chegar ao lugar. Por isso que Deus nos dá esperança, né? Fé. Porque a gente mira no que a gente quer, no objetivo de vida e vai. Se eu não tenho esperança, se eu não acho que eu daqui até lá é melhor, por que eu vou atravessar esse trecho aqui tão pedregoso? Não vou. Vou. Eu tenho motivo para chegar até lá? Não. Eu não tenho esperança, eu não acredito. Nem em mim, imagina, muito menos o Mestre. Aí a gente não anda. Então é importante. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim. É ponto. Então Ele já nos deu, é aqui. Mas a gente insiste, né, em ir por outros caminhos. Sempre acabamos voltando, sempre. E também está no Evangelho segundo o Espiritismo que quanto mais a gente se afasta das leis naturais, maior o sofrimento. Por quê? Porque é para a gente voltar, para manter ali. Claro que a gente pode andar pela borda de vez em quando, né? Mas a gente sabe o caminho, nós estamos ali. E é isso que é importante, compreendermos de verdade, para atingir o objetivo. E o objetivo que eu falo, né, quando a gente tem o costume de separar, né? Então aqui nós somos espíritas, estamos na casa espírita, lá sou no trabalho, né, cuido da administração, em casa eu sou o pai. Mas nós somos a mesma pessoa. Então eu sou sim o administrador, espírita e pai. Como eu devo agir, isso é integridade. Eu sou o pai que também trabalho e vou à casa espírita. Sou um amigo. Somos seres integrais. Não dá para separar.
Então, onde vamos, que possamos levar a nossa identidade de cada um. Somos iguais perante o Pai? Sim. A sociedade? Sim. Mas temos a nossa individualidade, a nossa identidade, e é isso que é legal. É o que o mundo está querendo. Então, quando a gente fala, os trabalhadores já estão trabalhando, estão fazendo a parte deles lá, mas o mundo quer a minha também. Não pense que a gente vai ficar de fora, não. Né? Todo mundo tem que entrar. Não só através, é claro, de um trabalho voluntário também, mas a gente sabe que não dá, né? Tem dia que a gente está... Tem momentos da nossa vida que é mais acelerado, que a gente tem que se dedicar, ou à família, ou ao trabalho. Então, que eu me dedique àquilo. E quando aquele período passar, que eu me dedique a outras coisas quando der. Porque um amigo me ensinou também de que, depois de falar bastante, né? Primeiro vem o eu, a pessoa, o indivíduo, vem a família, o trabalho e o centro. Aí eu ajudo. Agora, se eu pulo parte, eu não dou o melhor de mim no centro. Porque eu preciso estar bem, e para minha família, e para o meu trabalho. Então eu não posso deixar de lado, né, a minha família, ou ser negligente com a minha família, o trabalho, e ser um super trabalhador espírita. Porque esse é o nosso ciclo. Então primeiro é o eu, e não é por egoísmo, porque se eu não estou bem, como que eu vou ajudar os outros, né? Se eu não estou feliz, como que eu vou levar, né, alegria aos outros? A caridade. Então, precisamos sim seguir, porque isso é importante. É a lei divina. É a nossa vida. Então, o que a gente faz? Coloca o centro nos 3 primeiros. Leva os ensinamentos de Jesus para mim, para o eu primeiro, para a família, para o trabalho. É dar o nosso melhor todos os dias. Do jeito que a gente pode, não é o melhor, mas o nosso melhor, o que eu posso hoje. Hoje foi isso? Foi. Ótimo. É fazer bem feito, né? Qualquer coisa que a gente faça. É fazer bem feito, é cuidar. Cuidando de nós, cuidando das nossas coisas, a gente mostra para a vida, assim, isso é colocar a gratidão em nosso dia. Porque a gente mostra para a vida que somos gratos pelo que nós temos. E Bartolomeu aqui continua falando assim: mestre, os vossos esclarecimentos dissipam... esse que eu já falei, de transforma, né? Que transforma. Aí ele fala assim: e quando os negócios do mundo não são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Jesus, né, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, disse: Bartolomeu, qual é o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua no peso do ouro? Será para aumentar as preocupações da vida material? Ou uma iluminação definitiva para a alma de Deus? Não será a diversidade nos negócios do mundo um convite amigo para que a criatura semeie com mais amor? Um apelo indireto que as arranques da ilusão da terra para as verdades do reino de Deus? Então, o Bartolomeu pergunta mais uma vez: mas senhor, mestre, quando a gente tenta assim, está tudo errado. Não tem hora que a gente fala: nossa, está o mundo contra mim, porque ele está dando, né? Tem uma fase da vida que a gente fala: nossa, aqui não dá certo, lá não está demais. E aí o que a gente faz? Aí Jesus fala: será que não é um convite da vida para você prestar mais atenção no seu caminho? Como você está lidando? Que rumo você está tomando da sua vida? Não será um convite para você colocar um pouquinho mais de amor, então, aí nas suas atitudes? Semear mais amor, né? Mais gentileza? E Bartolomeu então ficou em silêncio. Só que aí, como nós, ele ainda tinha dúvidas, né? Se ele tinha tristeza, então ele já foi
eliminando as outras, e ele fala: Mestre, a tristeza então não será justificável quando perdemos um ente amado? Agora sim, né? Agora vai ficar triste. Aí Jesus fala: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Olha que frase mais bonita. Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos são seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Então, depois de tantas possibilidades que Bartolomeu deu a Jesus, para agora eu posso ficar triste, né? E ele fala: por quê? Que você vai chorar em desespero a perda de um ente querido. Claro que nós choramos de saudade, né? Claro, e tá tudo bem. Mas é amor, não desespero, né? Não aceitação do que aconteceu. Então aí eu estou não aceitando um desígnio do Pai. Eu não entendo? Hoje não. Hoje não. Tem coisa que a gente não entende mesmo. Mas guarda essa pergunta aí, porque um dia você faz ela, né? Quando desencarnar, guarda ela aí, que aí você faz. Você chega lá e pergunta: por que aconteceu isso, isso e isso? Aí nós saberemos. E não sabemos também, claro, devido ao nosso passado, mas e a confiança em Deus? Que Jesus diz aqui: e a esperança, e a fé em Deus. Tem coisa que acontece que a gente não gosta, que a gente não quer, né? E não entende. Tem. Mas adianta eu ficar revoltado contra Deus? Então que a gente aceite, sim, da saudade, ainda da tristeza, sim, mas aí a gente vai amenizando com amor, com outros trabalhos no lugar, que é o que a gente vê, né? Muitas pessoas fazendo trabalho voluntário, ajudando muito mais, em consideração ao ente que partiu, né? Tomam novos rumos, e isso é bom, porque precisamos continuar. A nossa caminhada ainda é aqui, e que possamos aproveitá-la da melhor forma possível. E Jesus então entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição. Bartolomeu também se despediu, agradeceu pensativo. O olhar do mestre oferecia ao seu naquela noite uma luz mais doce e mais brilhante, deixando-lhe uma sensação salutar desconhecida, deixando-lhe bem mais pensativo. Então que possamos ter esse encontro maior com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, em nosso dia a dia, mesmo quando não estamos bem, principalmente quando não estamos bem. E quando estamos bem, a gente vem ao centro aprender mais, né? A gente se fortalece para a próxima batalha, para o próximo desafio. Então, quando a gente está bem, não é para sumir do centro. Não, né? Ah, mas eu estou bem, né? Já sarei. Não, vem fortalecer, que é a hora. Fortalece, porque vai vir mais. Aí já estaremos mais preparados. Eu gosto muito da doutrina, porque ela faz a gente pensar, né? Ela é muito raciocínio, assim, sim, tem lógica. Então, tudo que vocês lerem ou ouvirem, tem que pensar, tem que ir para o pensamento, porque, né, é o amai-vos e instruí-vos. Tem lógica isso? Tem. Ah, não tem, então eu vou pesquisar mais. Não entendi essa parte.
pesquisar mais, quero ver sobre outro assunto. Vou pesquisar também. Vai nas obras básicas, está tudo lá. Em Chico, Edivaldo. É tão bom ouvi-los, é tão bom aprender, né? Aí cai aquela, acende a luzinha assim, entendi. Quando a gente fala, entendi, que maravilha. Quer dizer que compreendeu, então está tudo bem. Que possamos aproveitar, então, os ensinamentos que aprendemos para colocá-los em nosso dia. Vamos acalmando o nosso coração. Agradecendo a Deus por este momento. Agradecendo a Deus por este dia, por este local de trabalho tão iluminado. Que as bênçãos do céu caiam sobre nós, harmonizando, trazendo amor, trazendo força, trazendo coragem, alegria. Que essas luzes nos tragam fé e esperança para continuarmos a nossa caminhada e dar o nosso melhor, progredindo e crescendo sempre. Que possamos ter Jesus diante de nossos pensamentos. Que possamos ter Jesus diante de nossas palavras. Que possamos ter Jesus diante de nossas atitudes, mas principalmente que possamos ter Jesus em nossos corações, em nossos lares. Ser conosco, Mestre e amado, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada e desejo a todos uma ótima noite.